Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael, mais uma vez aí com um videozinho sobre como a gente vai tratar ou como a gente pode resolver algumas questões daquela apostila Trilhas de Aprendizagens, né? Nós estamos estudando a matéria de linguagens e códigos e estamos estudando o conteúdo do módulo 3, certo? Então, a atividade de hoje que a gente vai conversar é a atividade 2, certo? Atividade 2. Ó, diz logo aqui no começo. Ó, leia atentamente o texto abaixo e em seguida responda às perguntas. Então vai ter um texto e vai ter perguntas, né? Só que nós vamos fazer não da forma como está pedido aqui, nós vamos usar o nosso método, o método da leitura armada, né, que a gente já estudou nas outras aulas. Se você não assistiu às outras aulas, tem um canal no YouTube que se chama Parafraseando. Né? Parafraseando. Acho que no final eu posso até colocar ele por escrito para você, se você quiser consultar. Nesse canal estão todas as aulas que a gente já deu até agora. Então, se você quiser, está chegando agora, ou quiser recapitular o que a gente já viu, é só visitar o canal e assistir os vídeos. Lá deve ter uns 7, 8 vídeos interessantes para a gente assistir, tá bom? Então veja, quando você usa o método que a gente está estudando de lidar com textos na escola, a gente muda a comanda para essa aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos ler atentamente as perguntas. E em seguida, vamos ler o texto buscando as respostas. Então, você não lê o texto assim, desarmado, né? E depois lê as perguntas e depois volta para o texto. Você primeiro lê as perguntas, compreende as perguntas, depois você vai para o texto, já buscando as respostas, certo? É assim que a gente faz. O texto que a gente vai considerar é esse que está aqui, né, no nossa apostila, né? E as perguntas estão aqui na página seguinte. Então vamos à primeira pergunta. Qual é o assunto principal tratado no texto? É muito comum esse tipo de pergunta, né? Eles dão um texto e pedem que você localize o assunto principal. No caso dos textos escolares, achar o assunto principal é muito fácil, porque, em geral, os textos escolares facilitam para a gente essa informação. Vamos voltar para o texto? Qual é o título do texto? Coronavírus, principais medidas para a prevenção. Então, qual é o assunto principal do texto? As principais medidas de prevenção contra o coronavírus. Essa é a resposta, pessoal. Então, nem precisei sair do texto para responder essa. Vê como é fácil? Se você já leu o texto pensando na pergunta, então, ó. Qual é o assunto do texto? As principais formas de se proteger contra o coronavírus. Esse é o assunto principal, né? Então, toda vez que você tiver esse tipo de pergunta, olha no título do texto e no subtítulo também pode te ajudar. E o tema principal vai estar sempre aqui, né? Então, todos os textos escolares têm essa regularidade, né? A ideia principal já está declarada para a gente no texto e no subtítulo do texto, certo? A pergunta B, ela é interessante porque ela vai trazer para a gente a oportunidade de analisar esse tipo de texto específico que a gente está tratando aqui, ó. Pergunta é: localize as informações no texto
e escreva-as no quadro abaixo. Então, há nesse texto aqui algumas informações, né, que a gente vai tentar localizar. Qual é a primeira informação? Data de... Desculpa, gente, aqui eu estou aqui saindo da Covid, então ainda tem algumas sequelas, né? Então aqui, ó, data de publicação. Olha aqui, ó, logo no comecinho. Quando é que ele foi publicado esse texto? Em 6 de março de 2020, às 18h20. Então, olha lá. 6/3/2020. Que horário que ele foi feito? Às 18h20. Às 18h20. Certo? A segunda questão é data de atualização. Então tá logo do lado aqui, ó. Atualizado em 18/3/2020. Certo? Por ele ter uma data de publicação e uma data de atualização, a gente já conclui que, embora o texto esteja escrito na sua apostila, originalmente ele não foi um texto escrito em papel, né? Ele foi um texto publicado eletronicamente, não é isso? Por isso que ele tem uma data de publicação e uma data de atualização. O texto que você publica na internet, você pode mudar o texto. Então você tem condições de atualizar esse texto, né, segundo as informações novas que venham aparecendo, só que você tem que ter a responsabilidade de dizer quando que você atualizou, né? Alguém que leu esse texto antes do dia 18 de março, ele teve informações que mudaram, né? Provavelmente de 18 de março em diante, esse texto sofreu outras atualizações, né, na internet. E cada atualização, ou a última atualização, sempre tem que ser indicada aqui, né? Próxima informação que a questão pede. Nome da instituição. Quer dizer, quem é que publicou esse texto na rede? Então você vai aqui para o final. Está vendo aqui? Fonte. Fonte SME. Você sabe o que significa SME? Secretaria Municipal de Educação. Né? Portal institucional, disponível em https Educação SME Prefeitura de São Paulo. Olha aqui. Então, qual é a instituição que publicou? É a Secretaria Municipal de Educação. De onde? Da Prefeitura de São Paulo. Pronto, né? Local da instituição. São Paulo, né? Se você quiser colocar bonitinho, põe São Paulo, tracinho, SP. Fonte, tá aqui, né? Fonte. O portal institucional da Secretaria Municipal da Educação. Portal institucional da... Vamos colocar a sigla para a gente não... SME. A Secretaria Municipal da Educação, quando publica um texto, ela publica para quem? Qual é o público leitor que ela tem em mente? Se é um texto institucional, é para o principal público da Secretaria Municipal da Educação, que são os alunos, né? Os alunos da rede municipal. Então, os alunos que ela atende, né? Secretaria
Municipal da Educação está querendo informar, né, informar os seus alunos sobre certas coisas, né? O meio pelo qual esse texto foi divulgado. Veja, poderia ser impresso? Poderia, mas aí não teria de ser atualizado, certo? Então não é o meio impresso. Aqui te dá duas opções, ó. Impresso, digital ou eletrônico. Na verdade, aqui a gente tem uma contradição de informações, né? Aparentemente, a pessoa que pensou nesse quesito aqui, ela entende que digital e eletrônico são coisas diferentes, quando na verdade não são, né? Digital, pessoal, é um meio pelo qual a informação é tratada. Existe o meio digital, existe o meio mecânico, existe o meio analógico, né? Eu que tenho medido muito a pressão, né? Aquele aparelho de pressão antigo, que você tinha que usar aquela bombinha, é um meio analógico, porque usa uma parte mecânica e usa um visor, né? Onde um indicador da pressão. Hoje em dia existem alguns equipamentos de medir pressão que são digitais, quer dizer, ele não precisa de nada mecânico, tudo funciona de maneira ligada à eletrônica, né? Então, digital e eletrônico são sinônimos, né? Eletrônico é um meio pelo qual a informação é divulgada. Tudo aquilo que está em tela, quer seja tela de celular, quer seja de computador, quer seja tela da televisão, é um meio eletrônico. Então, a resposta correta é essa, né? O meio pelo qual esse texto foi divulgado foi um meio eletrônico. Então, o que eu poderia dizer para vocês aqui é que, conforme o meio que você usa para passar um texto, esse meio influencia no texto. Então, no meio impresso, você tem certas limitações. No meio eletrônico, você tem mais liberdade, mas você tem que informar as mudanças que você faz. No meio oral ou verbal, você tem mais liberdade ainda. Então, conforme o meio, o texto vai ficando diferente, né? E é mais ou menos isso que essa questão quer que você perceba aqui. Tá bom? Então, fizemos as duas primeiras questões do nosso texto. Então, descobrimos onde é que estão as informações principais, certo? E descrevemos aqui algumas características de um texto publicado por meio eletrônico. Tá? No próximo vídeo, a gente vai explorar algumas outras questões desse texto e vamos ver como o nosso método pode nos ajudar. Muito obrigado e tudo de bom para vocês. Se cuidem, se precavenham contra o vírus.